se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos ao nosso aulão de carnaval, né? O nosso simuladão de carnaval, para a gente poder cantar aqui no nosso bloco Unidos pela Aprovação no Exame de Suficiência. Lá vai nós assim, ó. Enquanto tá todo mundo na farra, tomando umas, bebendo, dormindo até tarde, não, né? Farreando até tarde, os fortes estarão aqui estudando, né? Porque que um dia quem planta, um dia colhe. Então, parabéns a cada um de vocês que, ao invés de estar na folia, estão aqui estudando no nosso bloco Unidos pela Aprovação no Exame de Suficiência, né? No nosso simuladão de carnaval, né? Separei aqui na nossa votação aqui para a nossa aula de hoje, alguns conteúdos aqui que pela votação de vocês foi o mais votado, né? Então, ficou aí a parte de estoque. Como é, produção? Me ajuda aí. Foi o estoque, classificação de contas e imobilizado. Pronto. E coloquei aqui algumas questões mais para poder dar uma apimentada também e deixar um negócio legal, né? Que maravilha, que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui. E, gente, acabei me empolgando. Dá aquele feedback aí para mim. Me digam se o áudio está bom, tá todo mundo me ouvindo bem, tá tudo certinho com vocês aí. Coloque aí para mim no chat, pra gente poder ver como é que nós estamos aqui. Me digam se o áudio está bom. Beleza, o áudio está bom. Tudo beleza, beleza. Maravilha, maravilha. Show de bola, show de bola. Que legal, pessoal. Então vamos lá. Hoje a nossa missão é fazer um simuladão de revisão, né? Então peguei aqui algumas questões sobre conteúdos que eu dei aqui para vocês aqui no YouTube, nos últimos meses, né? Digamos assim, para a gente poder fazer um apanhado de tudo que foi estudado. Coloquei aqui para a gente poder fazer uma super revisão, né, no nosso aulão de carnaval, né? Para a gente poder aqui afiar aqui o nosso machado. Finalmente, né? Saiu o bendito do edital do Exame de Suficiência, depois de muita espera, né? Agora finalmente sabemos quando é que vai ser a prova, dia 24 de maio, né? E acertamos a data da prova, porque a gente tinha dito que a prova poderia ser no dia 24 de maio ou no dia 31 de maio, então acertamos na risca, né? Na nossa data. Inclusive, quem é aluno da Turma Ninja sabe que nosso cronograma de estudos que eu coloquei lá, colocamos a prova no dia 24 de maio, né? Eu já ia dizer de novembro, né, a pessoa? No dia 24 de maio, né? Então tá tudo lindamente planejado para a gente poder conseguir aí bater o recorde de aprovação no Exame de Suficiência. Mas, gente, todo mundo baixou aí o material simulado para nossa aula de hoje? Coloca baixei aí no chat aí, só para eu saber que tá tudo ok e a gente iniciar aqui a nossa aula de hoje. Pessoal, simulado. Qual é a intenção do simulado? Testar teu conhecimento. É saber se o que nós estudamos aqui ao longo das aulas, se você aprendeu. A partir de agora você está preparado para acertar essas questões? Se essas questões aqui caíssem na prova, você teria acertado ou teria errado? Então é essa a perspectiva que você precisa entender, né? Como é que está a minha evolução? Como é que está meu desempenho? Né? O simulado ele serve para poder testar conhecimento, né? E aí você tem a oportunidade de poder aprender na prática. As questões que você acertar, como diria mamãe, parabéns, se não fez mais do que a sua obrigação. E as questões que você errar,
você vai ter que apertar o parafuso, né? Entender, poxa, o que foi que eu me enganchei? Qual é a parte do conhecimento que eu não estava sabendo? Qual é o ponto aqui que o Oswaldo está explicando na aula que eu não sabia? E aí você vai prestando atenção nos detalhes para você poder enriquecer seu conhecimento com a parte do conhecimento que você não está sabendo. Fechou? Beleza, beleza? Então bora lá? Bora responder o nosso simulado, que eu já estou empolgado com o nosso aulão de revisão. E mais uma vez, pessoal, parabéns aos sobreviventes que estão aqui, né? Que ao invés de estarem na folia, né? Fazendo qualquer outra coisa, tomaram a decisão sábia de estar estudando aqui. Vocês fazem parte de 1% dos que vão ser aprovados aí no exame de suficiência, né? Eu falo 1%, né? Porque assim, é a nata, né? A nata do miolo, digamos assim, né? Nós temos uma prova que tem 80% de índice de reprovação, né? Então vocês vão fazer parte dos 20% que serão aprovados aí no exame de suficiência. Beleza? Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Vamos então para a nossa primeira questão. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa primeira questão aqui da nossa aula de hoje, uma questãozinha sobre classificação de contas. Sempre cai na prova, um conteúdo super importante para a nossa prova do exame de suficiência. Então vamos aqui, ó. Nessa primeira questão, que nós vamos trabalhar aqui agora, o examinador coloca aqui uma espécie de plano de contas, digamos assim, né, com várias contas misturadas aqui. E aí qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão nesse momento? Aqui o nosso objetivo vai ser fazer o quê? Classificar essas contas. Dizer o que é conta de ativo, de passivo, de PL, de receita, de despesa. E no final das contas, a questão está pedindo o que para nós? Ó? Ela quer o total do patrimônio líquido. Então, para responder uma questão dessa de balanço de patrimônio líquido, que a questão está pedindo, que é uma questão de classificação de contas, isso exige de quem vai fazer a prova o conhecimento de balanço patrimonial, exige o conhecimento de DRE, que são praticamente irmãs, quase que irmãs gêmeas, né? Digamos assim, não é irmã gêmea porque não são iguais, né? Mas é como se essa aqui tivesse nascido, tivesse 2 anos e esse aqui tivesse 1, né? Tivesse nascido logo em seguida, né? Digamos assim, né? O irmão mais novo do balanço patrimonial é a DRE, né? E depois da DRE vem o fluxo de caixa, né? A DFC, né? Digamos assim, né? Então na escadinha, digamos assim, deixa eu colocar aqui a minha borrachinha aqui, ó. Na escadinha, é como se o balanço patrimonial tivesse 3 anos, a DRE tivesse 2 e o fluxo de caixa tivesse 1, né? Digamos assim. As 3 são encarrilhadas, né? Digamos assim. Você precisa do conhecimento das 3 para poder conseguir responder essas questões, tá? Sobre isso, vamos tentar trabalhar juntos aqui agora, né? Apesar de que a gente não viu aqui profundamente durante essa aula estrutura de balanço patrimonial, de DRE e de DFC, mas vamos fazer o melhor que a gente puder juntos aqui para vocês poderem entender aqui como é que essa coisa vai funcionar. Detalhe, gente, a questão está pedindo um conteúdo, né, sobre patrimônio líquido. Aqui já tem uma pegadinha importante que você precisa se atentar na hora da prova. Por que, Oswaldo? Porque quando cai uma questão de patrimônio líquido, o examinador não está pedindo somente as contas de PL. É somente as contas de PL, Oswaldo? Não. Não. Por que não, Oswaldo? Porque existem as contas de resultado, ou seja, as receitas e as despesas, que essas receitas e despesas vão trazer um lucro se for positivo ou um prejuízo se for negativo para a empresa, né? Então eu preciso apurar esse resultado e trazer para o patrimônio líquido. Por isso que eu preciso do conhecimento de DRE e de balanço patrimonial para poder fazer uma questão dessa, tá? Quem é aluno da Turma Ninjas, por exemplo, lá no nosso portal do aluno, nós temos um módulo dedicado só para poder tratar sobre demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, DMPL, DLPA, DRA, notas explicativas, para a gente poder estudar detalhadamente cada uma dessas demonstrações, tá? Mas aqui a gente vai analisar cada uma dessas contas para a gente poder entender aqui, ó. Vamos classificar aqui os grupos de contas, ó. Conta de caixa equivalente de caixa, é uma conta que fica lá dentro do grupo do ativo. Ela é uma conta de ativo circulante, né? Que você pode ver em algumas questões, né? Às vezes eles colocam o nome de disponibilidade, é um termo antigo, né? Não está mais em uso, mas aqui e acolá cai na prova. Contas a pagar. Oswaldo, contas a pagar pode ser uma conta de passivo circulante, como pode ser uma conta de passivo não circulante, não pode? Pode. Só que para ser conta de passivo não circulante, né, ou seja, que tem um vencimento que exceda o prazo de 12 meses, ele teria que falar longo prazo. Para ser passivo não circulante, ele teria que dizer que seria de longo
de longo prazo. Ou colocar o vencimento, né? Ele está dizendo que o balanço patrimonial aqui é fechando em 2017, então até o final de 2018 seria circulante, né? Então o que excedesse a 2018, né, 2019 para frente, seria não circulante. Como ele não colocou nada, a gente vai tratar como sendo passivo circulante. Esse é o entendimento, tá? A mesma coisa aqui, ó, duplicatas a receber de cliente, ele não falou o vencimento. Então a gente pressupõe que é uma conta de ativo circulante. Para ser não circulante, obrigatoriamente ele tem que dizer o termo longo prazo ou dar aqui a data de vencimento para a gente poder comparar com essa, certo? Empréstimos a pagar, a mesma coisa, ó, passivo circulante. Estoque, conta de ativo circulante. Seguros pagos antecipadamente. Gente, isso aqui é a mesma coisa daquela conta de despesa antecipada, né? Despesa antecipada, conta de ativo circulante. Ó, olha aqui a receita, tá vendo? Ó, receita é conta de resultado. Opa, então se é conta de resultado, esse cara aqui eu vou somar. Ó. Capital social, opa, capital social é conta de PL. É conta de PL, esse aqui eu somo no patrimônio líquido. Custo da mercadoria vendida, conta de resultado. Esse aqui a gente vai subtrair, ó. Impostos sobre a venda. Gente, cuidado para não confundir impostos sobre a venda com impostos a pagar, tá? Impostos sobre a venda é conta de resultado, é uma despesa. Né? Então a gente vai colocar aqui no resultado, certo? Cuidado para não dizer impostos a pagar. Impostos a pagar é conta de passivo circulante. Despesa com salário, resultado, uma despesa aqui, ó, negativo. Reserva legal, aí gente, reserva legal, reserva estatutária, reserva de incentivo fiscal, reserva do que for, ambas as reservas são contas de PL, ó. Então a gente coloca aqui o positivozinho aqui, ó. Máquinas e equipamentos, está lá no grupo do imobilizado, ó. E o grupo do imobilizado fica no ativo não circulante, certo? Beleza. Adiantamento de cliente, opa, adiantamento de cliente, aqui é pegadinha. Tá? Porque, Oswaldo, tem a conta de adiantamento de cliente e adiantamento a fornecedor, né? Cuidado, porque tem o nome cliente aqui na frente que te induz ao erro a querer classificar como conta de ativo circulante. Quando, na verdade, adiantamento de cliente é conta de passivo circulante, né? Sou eu que estou recebendo o dinheiro antecipado, eu tenho a obrigação de prestar o serviço e de vender uma mercadoria, ou de entregar uma mercadoria, né? Agora veja, como a questão está pedindo total de PL, isso aqui não vai influenciar na nossa resposta, né? Eu estou dizendo que é uma pegadinha se ele cobrasse um item que fosse de ativo ou de passivo, né? Que não é o caso dessa questão. Investimento, né? Tá lá no grupo do investimento mesmo, né? Que fica dentro do grupo do ativo não circulante. Depreciação acumulada fica dentro do grupo do imobilizado. E o imobilizado está dentro do ativo não circulante. Salários a pagar, ó, salários a pagar é uma obrigação, está no passivo circulante. Seguindo aqui o jogo, ó, imposto de renda a pagar, ó, aqui já não é despesa, aqui é conta de passivo, ó, passivo circulante. Lucro na venda de imóveis, opa, lucro é conta de resultado, é uma receita, né? Vai ser positivo, então a gente vai colocá-la aqui, ó, positivozinho aqui, ó. Despesa com depreciação, resultado, é uma despesa, então vai entrar aqui negativo. Reserva de incentivo fiscal, ó. Opa, reservas são contas de PL, então a gente vai somar no grupo do PL. Ó. Despesa com estimativa de perda com crédito de liquidação duvidosa, que era chamada de PDD, né, que era a provisão para devedores duvidosos, que agora é chamada de PSLD, são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. A PCLD, que dá para não confundir, tá, gente? Ó, a PCLD é uma conta retificadora do grupo do ativo. Agora, a despesa dela é uma conta de resultado. Então, ela vai vir aqui, ó, negativo no resultado. E aqui o resultado é a equivalência patrimonial. Ele tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Não tem como a gente saber, a questão vai ter que dizer, ó. Ele está dizendo que é negativo, então vai ser despesa. Aí vem bem para cá, ó. Estimativa de perda com crédito de liquidação duvidosa. Opa, essa aqui sim é a conta retificadora. Retificadora de quem, Oswaldo? Do grupo do cliente, né? Que fica dentro do ativo circulante. Beleza? Estimativa de crédito e liquidação duvidosa. Aqui está não circulante, mas na verdade, é ativo circulante, né? A não ser que o cliente fosse não circulante, poderia ser também. Mas enfim, no caso aqui não vai afetar na nossa questão, porque ele está pedindo o total do PL. Ações em tesouraria. Cuidado com ações em tesouraria, ó. Ações em tesouraria é conta de PL, Oswaldo? Sim. Só que ela é uma conta o quê? Retificadora. Se ela é uma conta retificadora, então, lá no grupo do meu PL, ao invés de eu somar essa conta, eu vou fazer o quê? Subtrair, ó.
porque ela é uma conta retificadora, o papel dela é subtrair o total do grupo da conta do patrimônio líquido, né? Devolução de vendas é conta de resultado, é uma despesa, vem para cá negativo, ó. Abatimento sobre a venda também é uma conta de resultado, é uma despesa. Despesa com imposto de renda e contribuição social, ó, também conta de resultado, é uma despesa. Despesa financeira também. Marcas e patentes é conta do intangível. Se ela é conta do intangível, é ativo não circulante. Então, esse cara aqui está fora. Despesa com comissão é resultado, uma despesa, né? A gente vai colocar aqui negativo. Aí vem aqui, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Gente, ajuste de avaliação patrimonial é sempre uma conta de patrimônio líquido, tá? Agora, eu não tenho como saber se ela tem natureza devedora ou credora, porque ela pode estar em ambos os casos. Então, obrigatoriamente, o examinador vai ter que dizer a natureza dela aqui, para eu poder saber o que eu vou fazer. Então, se ele está dizendo que ela é uma conta devedora, então nessa situação ela vai ser uma conta retificadora. Então, o que eu faço? Ela vai entrar no grupo do PL, só que ela entra como? Ó, subtraindo. Pronto, show de bola. Então, identificado isso aqui, o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos pegar e vamos somar qual é o total das contas de resultado. A gente vai somar o total das nossas contas de receita que nós destacamos aqui, ó. Todas as contas que nós destacamos como receita, aqui, e todas as contas que nós classificamos como despesa. Então, somando as receitas com as despesas, a gente chega no valor de 302 mil. Ó. E somando só as contas patrimoniais que nós destacamos aqui, ó, vamos pegar aqui a nossa caneta aqui, ó. O que eu tenho de conta patrimonial aqui, ó? Opa. O que eu tenho de conta patrimonial? 300 mil. Aqui eu tenho 40 mil. Aqui tem 10, 25 e 38, tá vendo? Então, se você somar esse pessoal aqui, você chega num valor de 287 mil. Será que tem essa alternativa na prova, 287 mil? Vamos ver. Ó, o examinador foi bonzinho. Ele não colocou 287 mil. Ele podia tranquilamente ter colocado aqui para poder te induzir ao erro. Por que, Oswaldo? Porque o total do meu PL não é só as contas de PL. Eu tenho que somar com as contas de resultado. Ah, Oswaldo, verdade. Eu tenho que somar com as contas de resultado. Então, se eu pego o 300 e somo com o 287, eu chego no valor total de quanto? De 589. Então, 589 é a nossa alternativa correta aqui da nossa primeira questão. Então, comenta aí para mim, pessoal. Vocês acertaram ou vocês erraram aqui essa primeira questão aqui da nossa aula de hoje? Produção, volta para mim. Pode ser que você tenha chegado aqui agora e olhou para essa questão e disse assim, Oswaldo, eu não sei classificar grupo de contas. E é perfeitamente normal. Talvez você tenha tido dificuldade na resolução dessa questão porque você não estudou balanço patrimonial, você não estudou DRE. Então, para responder uma questão de classificação de contas, você teria que ter uma base de bagagem de classificação de contas, né, que você aprende lá em balanço patrimonial e DRE, né, em estrutura de demonstração contábil, tá? Então, se você não aprendeu esse conteúdo, fica tranquilo, né? Assim, lá na Turma Ninjas, por exemplo, a gente tem um módulo específico só para poder tratar sobre demonstrações contábeis. Porque quando você aprende balanço patrimonial, quando você aprende DRE, quando você aprende DFC e quando você entende sobre estrutura de demonstração contábil, essas questões elas tendem a ficar mais leves, né? Mas para isso você precisaria passar primeiro por um módulo para poder estudar a estrutura de demonstração contábil. Mas eu tenho certeza que com o conteúdo que eu te passei aqui, ele já te dá uma base para você poder já dar os primeiros passos aí com esse conteúdo. E aí depois que você estudar as demonstrações contábeis, aí ó, responder várias questões, né? Porque assim, uma questão vai fazer você aprender classificação de contas? Não, você tem que responder pelo menos umas 10 aí, né? Pelo menos umas 10 ou 15 questões, né? Para você poder consolidar esse conhecimento, entender como é que as questões são cobradas, porque na hora da prova o examinador pode pedir o total do ativo circulante, do ativo não circulante, o total do PL, o total das contas de receita, de despesa, total das naturezas de contas, total devedora, total de natureza credora. E aí você tem que entender sobre a questão da tratativa sobre as contas retificadoras, como é que elas são tratadas quando você pede uma questão sobre
grupo de contas, como foi esse caso aqui, mas também pode cair na prova uma questão cobrando sobre a parte de natureza das contas. Então tudo isso é importante que você se atente quando for cair uma questão sobre classificação de contas, que é um tema batata para poder cair na prova. Beleza? Primeira questão foi para conta, gabarito item E. E aí, gente, coloca no chat para mim. Vocês erraram ou vocês acertaram essa questão? Coloca aí para mim, vamos lá. Produção, volta para mim. Vamos então para a nossa segunda questão aqui da nossa aula de hoje. E a questão diz assim, ó, uma empresa fabrica 3 tipos de produto: produto X, produto Y, produto Z. As informações dos custos referentes ao mês de outubro de 2020 em reais estão apresentados a seguir. Ele deu aqui a composição. Sabendo que a empresa rateia os custos indiretos com base no total do custo direto, dos custos diretos, opa, o que foi que ele me deu aqui, Oswaldo? Ó, com base no total dos custos diretos. O que foi que o examinador me deu aqui? O examinador me deu o critério de rateio. O critério de rateio. Assinale a opção que indica o custo unitário de cada produto em reais. Beleza, show de bola. Gente, produção, volta para mim. Questãozinha sobre tipos de rateio, custeio na hora da prova, batata para o examinador cobrar. Essa aqui é carta marcada. O examinador adora cobrar custeio na hora da prova. Ou ele cobra custeio para absorção, ou ele cobra custeio variável, ou ele cobra o custeio ABC. Esses aí são os que mais caem na prova. Vira e mexe, às vezes cai o custeio pleno RKW, não com tanta frequência, mas o custeio ABC e o custeio para absorção não cai, ele despenca na prova, tá? Vou explicar para vocês como é que a gente vai responder essa questão aqui, seguindo o passo a passo do checklist, do mesmo jeito que eu ensino lá para os nossos alunos da turma Ninjas. Agora, é importante que para poder estudar esse conteúdo, você tenha passado primeiro pelo conhecimento de estrutura sobre classificação de contas. O que é um custo fixo, variável, o que é um custo direto, o que é um custo indireto, né, para você poder ter uma bagagem na hora de classificar aqui essas contas. Vou fazer o melhor que eu puder aqui para poder te ensinar, para você já pegar uma certa bagagem aqui, mas é importante que você tenha esse conhecimento prévio para poder acertar esse tipo de questão. Que às vezes se você não souber classificar o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, você vai sentir um pouco mais de dificuldade para acertar esse tipo de questão. Que, aliás, por sinal, custeio para absorção já é aquele tema que dá um nó no juiz no dia da prova, né? É sempre uma questão temida, né? Custos é sempre um calo na vida de todo mundo. Mas vem para cá que eu vou ajudar vocês. Vem comigo, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A partir do momento que a questão está dizendo para mim que a gente vai trabalhar com base no valor total do custo direto, então vamos ver o que eu tenho de custo direto, para a gente poder somar aqui na nossa composição de cada produto, né? O que eu tenho de custo direto aqui, ó? Do produto X, ó, eu tenho 3.000 mais 1.000, ó. 3.000 mais 1.000 dá 4. Do produto Y, eu tenho 6.200 com 5.000, que dá 11. E aqui do produto Z, eu tenho 5 com 4. 5 com 4, então eu tenho 9. Então 4 mais 1 mais 9, eu chego num total de 25.000. Aí o que eu faço aqui no nosso primeiro passo? No nosso primeiro passo, agora eu vou fazer a divisão, para ver quanto 4 representa de 25, quanto 11 representa de 25 e quanto 9 representa de 25. Porque quando eu encontro esses percentuais aqui, ó, o que foi que eu achei? Eu achei o meu critério de rateio. Olha que beleza, show de bola. Então, a partir do momento que eu sei quanto é o meu critério de rateio, eu sei que 16% vai para X, eu sei que 45% vai para Y, e eu sei que o 39% vai para Z. Oswaldo, vai ser sempre assim? Volta para mim, produção, vem comigo. Não. Por que não, Oswaldo? Porque o critério de rateio, a questão vai dizer no dia da prova. Vai ser proporcional pelas unidades produzidas, vai ser proporcional ao custo variável, ele vai criar um critério de rateio. E a gente vai pegar esse critério de rateio que a questão estabelecer e a gente vai utilizar como padrão, como regra que a questão estabelecer. Tá? Não existe uma determinação de como é que vai ser feito o rateio. A questão é que vai orientar a gente na hora da prova. Tudo bem? Então volta para cá. Ó. Quanto é que é o meu total do meu custo indireto? Então, o que eu tenho de custo indireto? Ó? 950 da depreciação, o aluguel da fábrica 3.000, mão de obra indireta e outros custos indiretos. Ó. Então, somando tudo, eu tenho um custo indireto de 7.200. 7.200 que eu sei que 16% vai para X, 45% vai para Y e 39% vai para Z.
Show de bola, maravilha. Então aqui eu sei quanto que desse custo total de 7 mil, quanto foi para A, quanto foi para Y, perdão, X, Y e Z. Olha aí que beleza, show de bola. Então aqui vai o que, Oswaldo? O nosso segundo passo, ó. O nosso segundo passo. Oswaldo, o que é o segundo passo? É eu aplicar o critério de rateio no custo indireto. Eu estou dividindo, estou alocando o custo indireto para cada produto. Beleza. Então, no terceiro passo eu vou fazer o quê? No terceiro passo, agora eu vou fazer o quê? Vou somar o meu custo direto com o meu custo indireto, que foi o rateado. Então, perceba, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, os 1.000 do produto X, 3.000 do produto Y e 2.000 do produto Z, ó, que foi o meu custo indireto rateado, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu custo direto. 4.000, 11.000, 9.000. Pronto. Então aqui o que foi que eu fiz? Eu achei o meu custo total. Que é o que, Oswaldo? É o meu custo direto mais o meu custo indireto que foi rateado. Pronto. Beleza. Só que, Oswaldo, a questão não está querendo de nós quanto é o valor do custo total. Ele está querendo saber o quê? Ele quer saber o custo unitário de cada produto. Ele quer o custo unitário, beleza. Então o que eu vou fazer? Se a gente voltar aqui na questão, eu sei que o produto X aqui, ó, 200 unidades, 250 no Y, 150 no Z. Não é isso? Então o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses custos que nós calculamos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de outra cor, consigo. Ó, 5.000, 14.000, 12.000. 5.000, 14.000, 12.000. Pronto. E agora eu vou pegar esse custo e vou dividir pela quantidade que foi produzida de cada um, né? Então aqui foi o que, Oswaldo? O nosso quarto passo. O que é o quarto passo, Oswaldo? É achar o custo unitário. Oswaldo, o que é o custo unitário? É eu pegar o custo total e dividir pela quantidade. Beleza, show de bola. Então eu pego 5.000 dividido por 200, eu chego aqui em 25,76. Ó, 25,76. Do segundo, 14 dividido por 250, que dá 57,96. 57,96. E por fim, mas não menos importante, aqui os 12.558 dividido por 150, que dá 83,70. 83,72. Show de bola, 83,72. Tá lá, ó. Então, questão de número 2, gabarito. Aqui ficou errado, né? Era para ser o item A, aqui o B, o C, o D e o E, né? Então, aqui seria a nossa alternativa do item D de doido, né? Doido para ser aprovado. Oswaldo, peraí, que essas questões de custo sempre dá um nó no meu juízo. Pode recapitular essa questão? Posso. Vamos lá. Checklist para poder acertar uma questão de custeio na hora da prova. Primeiro passo, aplica o rateio. Então você vai pegar o que a questão estabeleceu e vai aplicar o rateio na questão, para poder saber quanto vai para A, quanto vai para B, quanto vai para C, que aqui a questão chamou de X, Y e Z. Segundo passo, agora que eu achei os percentuais de rateio, a gente vai aplicar esse percentual sobre o custo indireto, para a gente poder saber a alocação, quanto do custo indireto vai para cada item. Beleza. Terceiro passo, a gente encontra o custo total. O que é o custo total? É somar o custo direto, que não precisa de rateio, ele é específico, e somar com o custo indireto que foi rateado. Pronto. Se a questão pedir o custo indireto, morre aqui no terceiro passo. Agora, se a questão pedir o custo unitário, aí você vai pegar o custo total e dividir pela quantidade, que foi o que a questão pediu aqui, ó. Então a gente foi até o quarto passo. Volta para mim, produção. Oswaldo, ele poderia cobrar alguma coisa a mais? Poderia. Tem questão também que cai na prova que ele pede o lucro gerado na operação. E aí você tem que fazer o quê? Você teria que calcular o faturamento para poder subtrair do custo que nós localizamos aqui e chegar no resultado. Só tem que lembrar que quando você vai calcular o lucro, você tem que pegar o custo unitário e multiplicar pela quantidade que foi vendida, né? Porque uma coisa é o custo unitário por produto e outra coisa é o custo da mercadoria vendida, né? Que é o proporcional pela quantidade de unidades que
que foram vendidas, né? É um outro modelo de questão que o examinador pode cobrar na prova. E aí, de novo, de repente você está caindo aqui de paraquedas, está assistindo a aula pela primeira vez, está olhando para custeio por absorção e está dizendo, meu Deus, isso é em gotas ou em comprimidos, né? Que loucura é essa? Gente, tudo é um processo gradativo. Você não vai ficar bom do dia para a noite. Isso é um processo de evolução. Lá na Turma Ninjas, por exemplo, a gente tem um módulo só para poder tratar sobre custeio. E aí lá a gente tem lá para poder tratar a parte de classificação de custos, para você poder aprender o que é custo direto, indireto, fixo, variável, o que é custo, despesa, investimento, para você entender a classificação. E tem um módulo só para poder tratar a parte dos tipos de custeio. E aí lá a gente estuda o custeio variável, o custeio por absorção, o custeio pleno RKW, custeio variável, o custeio por absorção, o custeio ABC, né, e o custeio pleno ORKW, que são os que mais caem na prova. Beleza? Então tem essa base de conteúdo, digamos assim, que o examinador costuma cobrar na prova e que você precisa aprender. Mas, porém, todavia, entretanto, como eu expliquei para vocês, lembra do seguinte, quando você estiver estudando, lembra que isso é um processo gradativo. Não se assuste na primeira questão que você vai fazer, você não vai ficar bom do dia para a noite. Né? Isso aqui lá na Turma Ninja, por exemplo, a gente responde umas 15 questões pelo menos de custeio, né? Sem contar com as aulas ao vivo de revisão que a gente faz mais um bocado. Né? Até você começar a engrenar no conteúdo de custo, ele leva um pouquinho mais de tempo. Até porque a gente sabe que custeio por absorção é um tema mais traumático, né? Assim, provavelmente você viu isso de forma superficial na faculdade ou talvez nem tenha visto. Né? Então, é um conteúdo que muita gente talvez até pule no dia da prova, né? Por falta de conhecimento técnico. Mas lembra que, assim, toda aula eu gosto de trazer um checklist com um passo a passo para poder você acertar a questão na prova. Por quê? Porque isso facilita a vida do aluno. Porque quando você sabe o começo, o meio e o fim de responder uma questão, você vai tranquilo para a prova para poder responder, porque você sabe o passo a passo de como é que ela tem que ser feita. Beleza? Então tá aí. Questão de número 2 foi para conta. Vamos para a nossa próxima questão. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrando na nossa questão de número 3. Uma questão que aborda aqui o tema tipo de relatório de auditoria. Isso aqui não cai, gente. Isso aqui despenca na prova. O examinador adora cobrar tipo de relatório de auditoria. E aí, gente, para toda questão que a gente estuda, sempre tem um checklist para você poder acertar uma questão dessa daqui na hora da prova. Né? É claro que quando se envolve o tema de tipo de relatório de auditoria, o examinador também cobra alguns outros assuntos, como parágrafo de ênfase, parágrafo de outros assuntos. Tem alguns outros detalhes também que são importantes que caem na prova, né? que não cabe o momento a gente explicar aqui. Mas tipo de relatório de auditoria tem um esqueminha massa que é assim, ó. Nós temos aqui, ó, a opinião que ela é, vou botar assim, ó, não modificada, e nós temos a opinião que ela é modificada. Essa opinião que ela é modificada, ela pode ser com ressalva, ela pode ser com abstenção de opinião, vou colocar assim resumido, tá, gente? E aqui embaixo nós temos a opinião que é adversa. A opinião adversa, beleza? Show de bola, maravilha. Dentro desse sentido, nós vamos colocar aqui 4 colunas aqui, ó. Eita, eu coloquei bem em cima ali, ó. Deixa eu ver se eu apago essa aqui para poder ficar menos feio, né? Aqui. Pronto. Show de bola. Resumindo para você acertar uma questão dessa aqui na hora da prova. A informação ela precisa ser apropriada, suficiente. Ela tem que ser relevante e generalizada. Pronto. Essas 4 palavras-chave vão fazer a gente acertar a questão na hora da prova. O que eu tenho que saber lá para você poder acertar essa questão? Se o auditor foi lá e ele encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente. Esse verde aqui está muito claro, né? Deixa eu ver se eu boto um mais escurinho aqui, ó. Encontrei a informação, ela é apropriada e suficiente, certo? E eu não encontrei nenhuma distorção que seja relevante e generalizada. Se for nesse sentido, estamos diante de uma opinião não modificada. Agora, se o auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria. Essa evidência é suficiente e apropriada. Só que eu não encontrei nenhuma distorção. Eu encontrei uma distorção, ela é relevante, ó, mas ela não é generalizada. Perceba que a abstenção de opinião, ele tem um sim e tem um não.
Já para ser abstenção de opinião, eu não encontrei evidência de auditoria apropriada e suficiente. Ó. E a ausência dessa informação tem que ser relevante e generalizada. Presta atenção na abstenção de opinião, porque para ser abstenção tem que ser os dois ao mesmo tempo, tá? Cuidado com a pegadinha na hora da prova. E a opinião adversa, o auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria, ela é apropriada e suficiente, e ele encontrou distorções. Essas distorções são relevantes e são generalizadas. Se você souber isso aqui, você acerta as questões sobre tipo de relatório de auditoria na prova. Repito, tem outros detalhes que caem na prova? Tem, né? Em relação à questão do parágrafo de ênfase, parágrafo de outros assuntos, que de repente a gente pode... Isso aí a gente estuda com mais profundidade lá na turma Ninjas, porque são outros desdobramentos, digamos assim, né? Que não dá tempo a gente ver tudo aqui. Mas essa parte aqui já te ajuda pra caramba para você poder acertar a questão na prova. Então volta para mim aqui, produção, vamos lá. Ó. Aí olha o que a questão está falando aqui pra gente, ó. De acordo com o NBCTA 705, quando o auditor se deparar com uma distorção cuja o efeito é relevante e generalizado, gente, quando a distorção ela é relevante e ela é generalizada, só pode ser o quê? Só pode ser opinião adversa, né? Porque a distorção, se houver, ela é relevante e generalizada. São as duas coisas ao mesmo tempo, sob as demonstrações contábeis. E deverá ser emitida uma opinião modificada. Perfeito. É uma opinião modificada. Por quê? A opinião modificada ela pode ser com ressalva, ela pode ser com abstenção de opinião e ela pode ser adversa. Pode ser qualquer um dos três. Está correto. Com base no exposto, assinale a alternativa correspondente ao tipo de opinião modificada que deverá ser emitida pelo auditor independente. Pronto. Gente, ele já falou que a informação é relevante e generalizada. Só por isso aqui, ele já deu a letra da alternativa da prova. Por quê? Porque se a informação é relevante e generalizada, só pode ser opinião com opinião adversa. Tá vendo? Gente, volta para mim aqui, produção. Quando você estuda e você tem clareza de um checklist para você poder acertar as questões na prova, quando você tem um esqueminha, né, todo estruturado para cada assunto que você vai estudar, você tem uma clareza muito melhor de como se preparar para poder conseguir a tua aprovação. E é exatamente sobre isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Né? Uma maneira mais simples, mais rápida, mais prática, mais objetiva, para você que tem pouco tempo para poder estudar, entender que se você estuda com um checklist para cada conteúdo, você ganha uma velocidade muito maior de estudo. Por que, Oswaldo? Porque você estuda mais assuntos em bem menos tempo. Porque só para você ter uma ideia, tipo de relatório de auditoria, isso aqui envolve NBCTA 700, 705 e 706. São 3 normas. 3 normas que, juntando tudo, dá 75 páginas. Né? Quanto tempo você vai levar para poder estudar 75 páginas? Então, quando você tem um checklist, você esquematiza tudo isso em uma folha, você resume tudo que cai na prova. Tá vendo? E aí você já recebe tudo isso de mão beijada na turma ninja. Mas volta para cá, ó. Já entendemos que a questão de número 3, o gabarito é o item A. Vamos então na nossa questão de número 4 agora. Pessoal, deixa eu só dar aqui um aviso importante para vocês aqui. Antes da gente dar continuidade para a nossa próxima questão, é o seguinte. Talvez você saiba, talvez não, né? Mas semana passada nós havíamos aberto as inscrições para a próxima turma ninja do CFC, né? No meu programa de treinamento online, onde eu acompanho os nossos alunos para serem aprovados no exame de suficiência. E aí nós iniciamos essa turma na semana passada. E aí alguns alunos chegaram para mim falando assim, poxa, Oswaldo, eu queria muito entrar nessa turma, mas o valor do investimento não cabia no meu bolso, ficou um pouco mais salgado, eu gostaria muito de poder participar, não é que custeja cara, porque não cabe no meu bolso. Né? E eu fiquei pensando, poxa, cara, eu entendo, sim, querendo ou não dá para fazer milagre, dinheiro é um negócio muito simples, né? Ou você tem ou você não tem. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer para poder ajudar essa galera que quer ser meu aluno, que quer participar da nossa turma, mas de repente não tem um valor de investimento compatível com o programa de treinamento que foi colocado. E eu fiquei refletindo sobre isso no final de semana e pensei, o que dá para fazer? E aí eu tive uma ideia. E aí eu criei uma nova turma. E essa nova turma eu estou chamando de Turma Ninjas de Aulas ao Vivo. Essa turma ela vai ter aula ao vivo dia de quarta e dia de sábado. E aí o que vai acontecer? Essa turma de aulas ao vivo vai ser uma turma de resolução de questões. Então a gente vai se encontrar toda quarta e todo sábado, e eu vou te entregar uma bateria de questões, você vai tentar responder sozinho, e durante a aula eu vou responder essas questões para você poder aprender na prática como é que essas questões precisam ser respondidas para você acertar no dia da prova. Agora, claro,
isso aqui não vai ser tipo um simulado, digamos, né? Porque o simulado a gente mistura todos os assuntos. Nessa nossa turma de aulas ao vivo, a gente vai fazer isso de forma estruturada, de forma organizada, metodológica, para que você aprenda o conteúdo. Então vai ter uma aula para responder só questões sobre demonstrações contábeis, vai ter uma aula só para a gente poder responder questões sobre estoque, uma aula só para poder trabalhar a questão de imobilizado, uma aula só para poder trabalhar a questão de custos, né? Então a gente vai fazer isso segmentado por disciplina, tá? Uma aula só para teoria da contabilidade, uma aula só para contabilidade geral, uma aula só para normas brasileiras de contabilidade, segmentando os conteúdos para você poder ter uma cronologia no seu aprendizado. E a gente vai trazer baterias de questões para você aprender na prática como é que esses assuntos são cobrados na prova e ter a oportunidade de acertar lá no dia da prova, começando do zero, tá? Então essa é uma turma menor comparado com a turma ninja do CFC, mas a vantagem dela é porque ela vai ter um valor de investimento que vai ser bem mais barato do que a turma ninja. Olha aí que legal, que maravilha, ó. Beleza, então a turma ninja do CFC, ela tinha um investimento de R$ 897, né, como eu expliquei para vocês, e essa turma de agora, ela vai ter um investimento de R$ 497. E você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui em algum local. Só um instantinho aí, produção. Deixa eu ver se eu acho uma brechazinha aqui para poder anotar aqui em algum lugar. Pronto, vai ser aqui, ó. Bota aqui comigo aqui, produção. Vamos lá, bota o slide aí na tela. Aqui, ó. Então, essa turma ninjas, essa TN de aulas, vamos colocar assim, ó, de aulas ao vivo, essa turma ninjas de aulas ao vivo, ela vai ter um investimento que vai ser de 497. Olha aí que beleza. A turma ninjas que foi lançada semana passada, que era um curso completão, né? Que a gente tanto ia ver o estudo do conteúdo técnico, como ia ter bateria de questões e as aulas ao vivo, essa aqui tinha um investimento de 897, né? Então, essa daqui era a turma principal. Se você não tem condição, né? Se você entende que essa turma aqui ela não cabe no teu bolso, tá tudo bem, né? Então você tem a oportunidade agora de poder entrar nessa outra turma aqui, que vai ter um investimento mais barato. Você também pode parcelar isso aqui no cartão de crédito, fica 12 vezes aí de 49,70 no cartão, né? Dá sempre uma olhadinha na questão dos juros, tá, gente, no cartão de crédito de vocês, ó, porque 12 vezes de 49,70 não é igual a 497, tá? Só para que vocês entendam que isso aqui é o valor à vista, certo? E aí, obviamente, quanto menos parcelas você colocar, menor vai ser os juros que você vai ter no teu parcelamento, digamos assim, né? E aí você vai ter uma parcelinha de R$ 49,70, né? Mais barato do que o valor de uma pizza com refrigerante, né? Para você poder fazer parte dessa nossa turma, né? Que você já vai poder ter a oportunidade de participar, né? Oswaldo, quando é que acontecem as aulas? Toda quarta às 20 horas e sábado às 8 horas da manhã. Então, quarta às 20 horas e sábado às 8 horas é o que você vai ter de acesso na turma para você poder estudar. Aí você vai me perguntar assim, ó, produção, volta para mim. Oswaldo, e se eu perder a aula ao vivo, como é que eu faço para poder participar? Não tem problema. Você vai ter acesso à gravação dessas aulas dentro do portal do aluno. E aí você vai poder assistir a gravação das aulas. Oswaldo, eu assisti a aula ao vivo e quero assistir de novo para poder fazer uma revisão. Posso? Você pode assistir quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum, certo? Então a gente vai ter a oportunidade de poder se encontrar, duas aulas por semana, e ainda teremos o nosso plantão de tira dúvidas. Sempre no final de cada aula, quando a aula termina, a gente abre o plantão de tira dúvidas e responde as dúvidas de todos os alunos. Quem não tiver dúvida vai estar liberado, pode seguir a vida, digamos assim, como eu brinco durante as aulas, e a gente fica lá com os nossos alunos, vai poder abrir o seu áudio, vai poder mandar a sua pergunta, a gente vai poder responder ali tete a tete com você. Eu acho isso muito legal, porque a turma é online, né, digamos, mas você vai ter a nítida sensação como se estivesse numa turma presencial pelo simples fato da interação, da proximidade, da intimidade que a gente vai ter durante o curso, né? Que a gente vai poder efetivamente te acompanhar e ver a tua evolução durante o processo, porque a gente vai conversar, a gente vai interagir, você vai perguntar, eu vou te responder, eu e o meu time de professores, né? Então você vai ter a oportunidade de poder estar 2 vezes ao vivo comigo e com o meu time de professores para a gente poder te treinar e você conseguir evoluir a ponto de conseguir chegar ao resultado
da tua aprovação no exame de suficiência. O que você tem que fazer agora? Vai aparecer um QR Code que vai estar aqui na tela, bem aqui assim, ó. Aí você vai pegar esse QR Code aqui, você vai escanear e vai entrar no nosso grupo VIP de super interessados. Lá no grupo eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer para poder se preparar em relação à questão do dia e do horário que a abertura das inscrições vai acontecer, certo? Então lá no grupo eu vou explicar direitinho o dia e o horário para você poder se preparar. E gente, outro detalhe importante, eu não sei se a produção vai conseguir colocar aqui no painel aqui no vídeo, né? Não foi avisado, né, de antemão, mas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo a relação dos nossos números oficiais de atendimento, tá? Então esses números que vão estar aparecendo aqui na tela, se não aparecer vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, são os nossos números oficiais de atendimento. Então fale só e somente só com os números oficiais de atendimento, simples assim. Qualquer outro número que falar com você, você deleta, bloqueia e exclui da sua agenda, tá? Ficou com alguma dúvida? Olha se ele é administrador do nosso grupo de WhatsApp. Se ele não for, exclui. Deleta da sua agenda, exclui ele de lá. E preste atenção na questão dos valores, tá, gente? O valor do nosso produto, R$ 497,00. Esse valor pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Então, qualquer outra oferta que de repente aparecer, algum bonito aparecer com você aí, se passando pelo professor Oswaldo Marques, né, agindo de má fé, aí você deleta, bloqueia, exclui da sua agenda para você poder manter a sua segurança, né? E fale apenas com os nossos números oficiais de atendimento e no nosso canal oficial de atendimento do nosso grupo do WhatsApp, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar fixado no chat também e tem o QR Code aparecendo aqui na tela. Esse é o local seguro, preparado para poder te dar o suporte que você precisa, né? E a segurança que você precisa para que você possa efetivamente fazer a sua matrícula com tranquilidade, sabendo que você está fazendo a coisa certa para você conseguir a sua aprovação. Beleza? Então, gente, tá aí, né? Aos que queriam ser meu aluno na Turma Ninjas, né? E o valor estava muito caro e pediu um produto mais barato para poder se tornar meu aluno, pronto, a hora chegou, tá aí. A Turma Ninja de Aulas ao Vivo é uma turma feita para você que queria um valor de um curso que fosse mais barato, mais acessível para você poder acompanhar. Então entra no grupo VIP de super interessados, aguarda as instruções que vão ser enviadas por lá, para você saber o dia e o horário em que as matrículas vão ser abertas para você poder participar também. Fechou? Beleza. Gente, então tá aí, né, tudo explicado bonitinho, né, para você poder se preparar. Então estaremos ao vivo, embalados toda quarta, todo sábado, toda quarta, todo sábado, até o dia da prova, né? Então, e tem um detalhe importante, tá? No nosso primeiro dia de aula, você vai receber um cronograma de estudos, né, quando você entrar, e lá vai estar a programação, com todas as aulas que nós vamos estudar, do primeiro dia de aula até o dia da prova, para você poder já estar tudo preparado, organizado, estruturado, para você saber o que a gente vai ter em cada dia, a organização, a estrutura, o material para você poder baixar, né, para você poder acompanhar direitinho, né, para você poder saber efetivamente tudo que vai acontecer e você não se perder no meio do caminho e ter a clareza de que está na direção correta, no rumo correto, na trilha certa para você conseguir passar no exame de suficiência. Porque estudar sozinho é mais difícil. Mas quando você estuda acompanhado, seguindo a metodologia, seguindo uma estrutura, seguindo um plano de ação coordenado, né, até a tua ansiedade baixa um pouco mais. Porque você sente que está no caminho certo. Porque agora você está sabendo que está estudando do jeito certo. Porque até então, de repente, você está estudando e está se perguntando, será que o que eu estou estudando é o certo? Será que isso aqui que eu estou vendo, será que realmente precisa ver? Será que eu estou gastando energia com o que de fato importa? Ou será que eu estou jogando meu tempo no lixo? Porque, querendo ou não, assim, o edital tem 591 conteúdos, são 14 disciplinas. Gente, do fundo do coração, é humanamente impossível você estudar o edital inteiro até o dia da prova. Mesmo que ele tivesse sido publicado no ano passado, ainda assim não daria tempo. É muita coisa para poder estudar em tão pouco tempo. Não dá tempo. Só que o grande detalhe é o seguinte, Oswaldo, então se não dá tempo, qual é o milagre que você está fazendo? Gente, não é milagre. A questão é que a gente foca nos conteúdos que são os mais importantes. Cai o edital inteiro na prova? Não. Então o que a gente vai fazer? Estudar de forma direcionada, focando as nossas energias nos conteúdos que de fato são os mais cobrados em prova. Então você vai receber um checklist e esse checklist vai estar lá com um passo a passo para você poder acertar as questões na prova. Um raio-x compacto, rápido, objetivo, cirúrgico, com a parte específica que você precisa saber para poder acertar na prova. Por isso que a gente estuda muito mais conteúdos em bem menos tempo, porque você já recebe o material enxuto, resumido, compacto, objetivo, para você não precisar ter trabalho em ter que fazer leituras intermináveis de PDFs e mais PDFs, normas que não se acabam mais, né?
para você poder, sem nem saber qual é a parte do conteúdo que cai na prova. Então aqui você já vai direto ao ponto naquilo que de fato importa para a tua aprovação. Eu sei que você trabalha o dia todo, que alguns estão fazendo faculdade, tem gente que tem filho, que é casado, chega em casa ainda tem que cuidar do marido, da esposa, arrumar a casa, preparar comida para o outro dia, quando vai estudar já é para lá de 10 horas da noite, então a ideia é fazer com que o pouquinho do tempo que você tem possa valer muito a pena, indo direto ao ponto de forma cirúrgica no que de fato importa para a tua aprovação. Beleza? Então, se o que tu queria era uma turma mais barata, um valor mais acessível, agora tá dentro. Beleza? Então vai aqui, ó. Marca o QR Code, entra no grupo VIP e aguarda que as instruções vão ser enviadas por lá. Beleza? Então tá aí. Recados dados. Vamos voltar para a nossa próxima questão. Questãozinha envolvendo o tema de estoque. Né? Estoque é outro conteúdo também que cai bastante na prova. Né? O examinador cobrou aqui para a gente em relação à questão da média ponderada móvel. Cadê aqui meu pincel? Aqui. A média ponderada móvel. Então vamos ver o que a questão fala para a gente. O estoque de uma empresa são controlados pelo sistema de inventário permanente. Beleza. E nesse inventário permanente ele utiliza o método da média ponderada como critério de avaliação. Durante o ano de 2015, a empresa realizou em ordem cronológica as seguintes transações com compra e venda de mercadoria. Essa questão aqui foi boazinha, né? Que é uma questão da Fundação Carlos Chagas, ó, cobrando a questão de estoque. Por que ela foi boazinha? Porque ela não colocou nada que envolve a parte de impostos, que ele poderia colocar a questão dos impostos recuperáveis, né? Ele poderia colocar aqui, deu um tiltzinho aqui, voltou. Pronto. Na parte de impostos recuperáveis, ele poderia colocar a questão do frete, ele poderia colocar a questão do seguro. E dependendo do nível de empolgação que ele colocar em relação a impostos recuperáveis, aí ele poderia colocar aqui a questão do PIS, da COFINS. E se ele quiser dificultar um pouco mais a vida da gente no dia da prova, ele poderia cobrar a questão principalmente do IPI e do ICMS. Certo? Oswaldo, e a reforma tributária? Vai cair alguma coisa aqui numa questão dessa aqui de estoque? Olha, vamos ter que ver como é que o examinador vai se comportar em relação a isso. Mas, a princípio, em termos de obrigatoriedade para os novos impostos, do IBS, do CBS, eles só vão ter destaque na nota, eles não vão ter recolhimento, né? Então não há o que falar, pelo menos por enquanto, né, para o ano de 2026 em relação à questão de recolhimento, né? Isso vai começar a partir de 2027. Né? Então não vai ter um impacto em termos de apuração do imposto, consequentemente não vai ter um impacto na composição do custo do estoque. Né? Então se ele quiser perguntar alguma coisa, de repente ele cobra alguma coisa na parte teórica, né? Mas na parte de cálculo de apuração de imposto para 2026 não. Beleza? Show de bola. Mas vamos ver a prova, né? De repente já aconteceu de cair na prova, por exemplo, um novo código de ética quando ele tinha sido publicado, só que não estava dentro do prazo, né, em termos de distância em relação à questão da publicação do edital e a questão foi anulada. Vamos ver como é que vai se comportar em relação à prova, em relação a isso. Mas enfim, se o examinador quiser dificultar um pouco mais a questão, aí ele vai trabalhar a questão de impostos recuperáveis, frete e seguro. E aí, dependendo do nível de dificuldade que ele colocar, se ele colocar uma questão mais branda, ele coloca a questão aí de PIS e COFINS no processo de apuração. E se ele quiser colocar uma questão um pouco mais difícil, ele coloca a questão do ICMS e do IPI, porque tem a questão do imposto por dentro, a questão do imposto por fora, na questão do cálculo do ICMS, isso aqui são detalhes que precisam ser mais bem trabalhados. Né? Lá na Turma Ninjas, por exemplo, eles têm um módulo de estoque, onde a gente trabalha especificamente só para poder a gente fazer a apuração de estoque, né, com essa questão do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, certo? Mas como essa questão aqui não está cobrando sobre isso, né, ela foi mais branda, vamos entender direitinho aqui que já vai te ajudar bastante para você poder ter um entendimento, né, digamos assim, de como é que a parada funciona. Então vem comigo aqui, ó. Como ele está trabalhando a questão da média ponderada, lembrando também que ele pode cobrar pelo método PEPS, né, que seria o primeiro que entra ou o primeiro que sai. Então veja só, como é que a gente vai calcular isso aqui, ó. Vamos trazer para cá, ó. Na nossa composição, eu fiz aqui, deixa eu ver se tem alguma compra inicial. O estoque são controlados pelo sistema de inventário permanente, mensurado pelo método da média ponderada móvel. Em 2015, a empresa realizou em ordem cronológica as seguintes transações de compra e venda. Beleza, então tudo começa daqui, né? Não tem um estoque inicial na composição do texto. Então eu comprei 500 unidades, paguei
paguei R$100. Ok. Então, compra de 500 unidades, ó, ficou fora de contexto aqui, né? O 500 aqui, vamos colocar assim, ó. 500, paguei R$100 por cada unidade e gastei 50 mil. Então, tá aqui o meu saldo inicial de estoque. Beleza. Depois, o que foi que aconteceu? No dia 6/4, eu vendi 200 unidades. Ó. E eu vendi por quanto? Por 140. Gente, aqui é a pegadinha que eu preciso que vocês prestem atenção na hora da prova. Pegadinha. Oswaldo, por que isso aqui é pegadinha? Veja, sabendo que a empresa não detinha estoque inicial, o valor do estoque apresentado no balanço patrimonial em 31/12/2015, ou seja, ele quer saber o saldo final da composição de custo. Isso aqui, gente, 140 não é custo, isso aqui é preço de venda. Se isso aqui é preço de venda, entra na nossa ficha de controle de estoque? Não, não entra. Entraria, eu iria considerar se a questão pedisse o lucro da operação, mas ele não está pedindo o lucro, ele está pedindo o saldo do final do estoque, né, em 31/12. Então esse valor aqui para a gente não vai ser considerado. Eu só quero essas 200 unidades aqui, ó. Porque eu vou pegar as 200 unidades aqui e vou baixar um custo médio de quanto? De R$100. Então, tá aqui os R$100 aqui, né? Show de bola, beleza. E aí 200 vezes 100 dá 20 mil. Então, eu tenho 20 mil de saída de estoque. Pois bem, ora, se eu tinha 500 unidades e saiu 200 unidades, vai sobrar quanto no meu estoque? 300 unidades, concorda? 300 unidades a um custo de R$100, então eu tenho 30 mil de estoque. Muito bem, acompanha comigo, vamos lá. Ó. Fiz uma compra de mais 100 unidades e paguei R$96. Agora sim, esse 96 aqui eu vou utilizar tranquilamente, ó. Porque eu comprei 100 unidades, dessas 100 unidades eu paguei R$96, então 100 vezes 96 dá 9.600. Aí o que eu faço? Eu não tinha 300 unidades? Não estou comprando mais 100 agora? Então eu fico com quanto? Com 400 unidades. Eu tinha 30 mil de estoque, comprei mais 9.600, fico com quanto? 39.600 de estoque. Aí eu pego o 39.600, divido por 400 e acho aqui o 99, que é o meu novo custo médio unitário, certo? Beleza, show de bola, maravilha. Aí, gente, ó, pegadinha de novo, vou até deixar marcado aqui, ó. Eita, peraí que eu fiz besteira. Pronto, deixa eu botar aqui de novo. Aqui o 140 e aqui o 100... Oxê. E aqui o 144, pronto. Veja, agora eu estou vendendo 200 unidades, eu faço o que com esse 144? Nada, porque isso aqui é receita, a questão não está pedindo receita, a questão está pedindo o saldo do estoque, ele quer a composição do custo. Então o que eu vou utilizar são essas 200 unidades aqui, ó. Então vou colocar aqui minhas 200 unidades e vou baixar pelo meu custo médio, que é quanto, ó? 99. Traz 99 para cá. 200 vezes 99 dá 19.800. Devagarzinho, gente, devagarzinho. Eu tinha 400 unidades no meu estoque, eu vendi 200, vai sobrar quanto? 200, que é exatamente a outra metade, certo? Aí eu fico com 200 vezes 99, que dá igual a 19.800. Ou então você pega os 19.600 e tira aqui os 19.800. Aí você chega aqui nesse saldo final de estoque. Muito bem. O que mais que eu tenho de transação, pessoal? Uma compra de 100 unidades por R$96. Ó. Compra de 100 unidades. Compra de 100 unidades a R$96, que dá um total de 9.600. Ora, se eu tinha... Ah, gente, perdão aqui, ó. Aqui está trocado aqui, pessoal, ó. Foi uma compra de 100 unidades a R$96, ó. Aqui está o contrário, ó. Certo? Foi uma compra de 100 unidades a R$96, certo? Não foram 96 unidades, né? São 100 unidades. Então, eu tinha 200 unidades
entrou mais 100 unidades, eu fico com quantas unidades? 300. Certo? Beleza, show de bola, maravilha. Eu tinha 19.800 em reais de estoque, mais 9.600. 19 com 9.600 dá 29.400. É essa aqui a pergunta que o examinador fez na prova. 29.400. Pronto, aqui nossa primeira alternativa. Agora vamos avaliar aqui de novo para a gente poder entender o contexto do que o examinador poderia cobrar. Primeira pergunta, ele pode cobrar o saldo final do estoque, tá aqui ele. Segunda pergunta, ele poderia cobrar quanto é meu custo unitário final do estoque, 98. Ele poderia me perguntar quantas unidades sobraram no estoque. 300 unidades sobraram no estoque. Ele poderia me perguntar quanto é que é o valor do meu CMV. Quanto é que é o valor do CMV dessa transação? Seria 20 mil mais 19.800. Então 20, 30, daria 39.800 de composição de ficha de estoque, né, de CMV. Então ele poderia perguntar aqui uma quarta pergunta sobre a ficha de controle de estoque, o valor do CMV. E a quinta pergunta, que não foi o caso, ele não fez aqui, ele poderia perguntar quanto é o valor do lucro dessa operação. Bom, aqui eu não já calculei o custo. Para calcular o lucro, eu preciso do faturamento. Então eu pegaria aqui minha venda de 200 vezes 140 e pegaria essa outra venda de 200 para poder multiplicar por 144. E eu acharia o valor do faturamento. Pegaria o valor do faturamento, colocaria aqui, menos o CMV, e eu chegaria no valor do meu lucro da minha operação, certo? Então tá aí a questão de número 4, as possibilidades do que pode cair na prova. Oswaldo, repete para eu poder consolidar aqui e eu entender. 5 perguntas o examinador pode fazer numa questão de estoque na hora da prova. Saldo final, custo unitário médio, composição quantitativa do estoque, o valor do CMV e ele pode cobrar quanto é que é o lucro da operação, né, que seria o faturamento menos o custo da mercadoria vendida. Então tá aí, questão de número 4 respondida. E o gabarito está onde? 29.400, gabarito item, tá 1 aqui, né, mas é o item A no caso, né? Questão de número 4, gabarito, item A. Beleza, pessoal? Então vamos lá na nossa questão de número 5, uma questãozinha envolvendo o tema de imobilizado, ó, que beleza, show de bola. Imobilizado cai na prova, Oswaldo? Cai bastante, né? Dos temas que mais cai na prova do imobilizado, a parte de depreciação é o que mais cai. Agora, Oswaldo, pode cair outros assuntos? Produção, volta para mim. Pode cair outros assuntos envolvendo o tema de depreciação? Pode, por exemplo, teste de recuperabilidade, o examinador pode cobrar na prova. O valor da perda no reconhecimento, né? Depois do reconhecimento da perda, você vai fazer o teste de recuperabilidade, será que vai ter perda, será que não vai ter? Ele pode pedir para você quanto é que é o valor da perda. Ou então ele pode até misturar a questão do cálculo de depreciação com o teste de recuperabilidade, também já caiu questão de prova nesse sentido. Enfim, tudo isso são assuntos que podem nortear o conteúdo de imobilizado. Para agora, a gente vai focar aqui na questão de imobilizado na parte de cálculo de depreciação, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Uma empresa monta e desmonta adquiriu no dia 1º de janeiro de 2016 uma máquina no valor de 150 mil. Então vamos colocar aqui os dados aqui na questão, para a gente poder ir acompanhando, né? É sempre bom montar um QRzinho, né? Um quadro resumo com os dados da questão, para a gente depois não ficar indo e voltando, né? Para adquirir e colocou em funcionamento e incorreu adicionalmente nos seguintes gastos, né? Então ele teve tributos recuperáveis, gastos com transporte e seguro e instalação. Beleza. 28 e 6. Então tá aqui, ó, 28 e 6. Beleza. A empresa estima que incorrerá em gastos no valor de R$12.000 equivalentes à vista para desinstalar a máquina ao final da sua vida útil. Então ela vai ter um custo adicional de 12 mil para desinstalar a máquina quando terminar a vida útil dela. Beleza. A vida útil da máquina é de 5 anos e a máquina ficou disponível no dia 31 de março de 2016. Então, 5 anos aqui quando ela ficou disponível. Ok. Ademais, espera-se que a máquina, o seu valor residual ao término da sua vida útil seja de 14 mil. Beleza. 14 mil aqui o valor residual. Show de bolas. Sabendo que a empresa utiliza o método das cotas constantes, o valor contábil da máquina em 31 de 12 de 2017 vai ser quanto? Vamos lá. Gente, olha a maldade dessa questão aqui para você não cair na pegadinha, certo?
Detalhe, eu comprei a máquina por quanto? Por 150 mil. Aí olha a maldade que o examinador colocou. Isso aqui foi uma pegadinha, né, sem vergonha. Porque ele colocou aqui que teve tributos recuperáveis no valor de 20 mil. Anota que isso aqui é pegadinha. Olha a maldade. Quero saber quem foi que caiu nessa pegadinha aqui, tá, gente? Porque o examinador vai te induzir ao erro para você poder pegar os 150 mil e subtrair 20. Só que eu tenho que fazer isso aqui, Oswaldo? Não. Porque a questão está dizendo que ela incorreu adicionalmente num gasto de 20 mil reais. Ela não está dizendo que tem um tributo recuperável embutido de 20 mil reais aqui dentro. Olha a maldade. Se ela estivesse dizendo que teria um tributo recuperável embutido no valor de 150 mil, eu teria que subtrair, Oswaldo? Resposta sim. Mas a questão está dizendo que ela incorreu adicionalmente, ou seja, ela pagou o imposto e esse imposto vai ser recuperável. Então ele é abaixo dos 150 mil? Não. Ele vai para onde? Ele vai para débito de impostos a recuperar. E o crédito lá pelo pagamento. Né? Saindo lá do banco, saindo pelo caixa, enfim, por onde a operação acontecer, certo? Então, presta atenção que esses 20 mil reais aqui, ele não vai abater do custo da mercadoria, porque ele não está embutido no valor, foi um gasto adicional, ó. Eu paguei um imposto e esse imposto é recuperável. Muito bem. Agora, o frete e o seguro vai incorporar? Vai, porque sou eu que estou pagando, né? Eu, o comprador. E a instalação também. Então, os 8 mil e os 6 mil vão entrar. Então, vamos colocar aqui, ó. Outra maldade que o examinador colocou aqui, ó. Outra pegadinha. Gente, a norma coloca que custo de remoção ele precisa ser incorporado ao custo de aquisição. Só que a questão aqui chamou de desinstalação aqui, ó. Desinstalação, que remoção ou desinstalação é a mesma coisa, tá? Oswaldo, quer dizer que o custo com remoção, ele precisa ser incorporado? Se eu tiver um custo com remoção, ele tem que ser incorporado? Incorporado? Resposta sim. Resposta sim. Vou ajeitar aqui, incorporado. Ele tem que ser incorporado ao custo. Pensa comigo numa plataforma de extração de petróleo. Vai sair petróleo dali pro resto da vida? Não vai. Então o que é que acontece? Um dia, aquilo ali vai parar de dar petróleo e eu vou ter que tirar aquela plataforma de lá. Eu não vou deixar lá entregue aos tubarões, né? Não vou fazer isso. Então aquela máquina vai ter que, aquela estrutura vai ter que ser removida. Então eu tenho que colocar no meu custo da minha composição para poder fazer a depreciação ao longo do período, porque aquilo ali é um custo que eu sei que vai acontecer, tá? Então ele precisa ser incorporado ao projeto. Então o custo de remoção ou desinstalação precisa sim ser incorporado ao custo de aquisição, tá? Cuidado, porque a norma coloca que tudo que você gastar até o bem ficar pronto à disposição para uso, ele se incorpora ao custo. Aí você pensa, a remoção é depois, então não precisa. Pois é. Mas a norma deixa claro que a remoção pode entrar, deve entrar, na verdade. Beleza? Então volta para cá. Então olha o danado do 12 mil bem aqui, ó. Pegadinha braba. Pega duas pegadinhas maldosas aqui, ó. Vou botar aqui P1 e P2, ó. Para você poder ficar atento lá no dia da sua prova. Que maldosa, que maldosa. Então o custo de aquisição do nosso bem é 176 mil. Então eu vou colocar ele bem aqui, ó. Quanto é meu valor residual, a questão falou que é 14, né? 14 mil. E minha vida útil, a questão falou que são 5 anos, não é isso? 5 anos, tá aqui, ó. Beleza. Então 176 menos 14 dividido por 5 dá igual a 32.400, né? Que se eu dividir por 12, por mês vai dar igual a... Isso aqui seria a depreciação ao ano, né? E aqui seria a depreciação ao mês. Beleza. Oswaldo, por que você está dividindo isso aqui por 12 para achar por mês? Porque o bem começou a ser depreciado a partir do dia 31 de março de 2016, ó. Certo? 31 de março. Ou seja, eu tenho de abril para frente, né? Como cálculo de depreciação. Então, conta nos dedos, vem comigo aqui, ó. Dia 31 de março, né? Então, março já não conta, preste atenção, começa a partir de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é isso? Contei certo? De novo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5, 9, né? Então volta para cá, ó. Então eu tenho 9 meses aqui de 2017
E eu tenho aqui, perdão, calma lá, deixa eu só ajustar aqui, aqui não é 2017, aqui é 2016, aqui é 2016, e aqui são os 12 meses cheios de 2017. É isso? 2016, 2017. Então, ao todo, eu tenho quantos meses? 21. Ora, 2.700 é a minha depreciação ao mês, se eu multiplicar por 21 dá quanto? 56.700. Beleza. Só que preste atenção, a questão não está pedindo a depreciação acumulada. A questão está pedindo para a gente o quê? O valor contábil. Ó. Então, um detalhe importante, produção, volta para mim, que eu sempre alerto para você durante a aula, que assim, o conteúdo ele é um processo de evolução. Né? A gente está aqui estudando cálculo de depreciação, mas é importante que você tenha uma bagagem inicial das questões conceituais. Você precisa saber o que é custo de aquisição, precisa saber o que é valor contábil, o que é valor contábil líquido, o que é valor depreciável, né? O que é valor residual. Né? Entender os conceitos, porque se você chegar numa questão de cálculo, por mais que você lembre a fórmula, mas se você não souber os itens conceituais, você não vai saber fazer o link na ponta. Né? Então é importante dar esse passo atrás, apesar de que alguns acham que é besteira, mas na hora da prova você acaba se embaralhando por besteira e erra a questão. Então tem que estudar a parte conceitual da classificação dos componentes, tá? Isso aqui é importante demais para poder acertar uma questão na prova, né? São vários itenzinhos que são detalhes importantes que fazem a diferença no dia da prova. Então volta para cá comigo, ó. Beleza, show de bola, maravilha. Então, chegando aqui, ó, eu estou percebendo que a questão está pedindo para a gente o valor contábil. Oswaldo, o que é o valor contábil do bem? O valor contábil é o custo de aquisição, menos a nossa depreciação acumulada. Isso aqui é o meu valor contábil, né? Que também tem gente que chama de valor contábil líquido, né? A mesma coisa. Show de bola. Então eu pego o meu bem, que é R$176 mil, e vou subtrair, aqui é o custo, né? Aqui é o custo, e aqui é a minha depreciação acumulada. Show de bola. Então sobra quanto aqui pra gente? 119.300. E essa aqui é a nossa alternativa correta. Essa aqui eu quero saber quem foi que acertou, porque essa questão aqui foi maldosa, viu? Essa questão aqui foi danadinha. Coloque para mim no chat se você errou ou se você acertou essa questão aqui. Ó. Vamos lá. Questão de número 6. Ó. Faltam duas questõezinhas para a gente terminar. Vamos lá. Questãozinha da CESP. Ó. Ela diz assim, ó, determinada fábrica de aparelho sonoro tem capacidade de produzir 25 mil unidades de alto-falante por mês. Em setembro de 2017 foram fabricados e vendidos 20 mil unidades desse produto. A tabela a seguir mostra a demonstração do resultado da empresa, elaborada com base no método custeio variável. Muito bem, beleza. Nessa situação, o ponto de equilíbrio é o quê? Ó, perceba que ele não colocou qual é o ponto de equilíbrio que ele quer. Lembra que existe 3 tipos de ponto de equilíbrio, né? Nós temos o ponto de equilíbrio, que é o contábil. Nós temos o ponto de equilíbrio, que ele é o financeiro. E nós temos o ponto de equilíbrio, que é o econômico, né? Econômico. Muito bem. O que tem mais pegadinha na hora da prova é esse aqui, ó. Pegadinha. O que tem mais pegadinha na hora da prova é o ponto de equilíbrio econômico. Perdão, é o ponto de equilíbrio financeiro. Mas na questão ele não colocou. Oswaldo, se ele não colocar na hora da prova, como é que eu vou adivinhar qual é o ponto de equilíbrio? Aí você vai anotar assim, ó. Sempre que o examinador não deixar claro, você vai colocar como sendo o ponto de equilíbrio contábil. É a interpretação que as bancas adotam na hora da prova. Se ele pedir só o ponto de equilíbrio e não especificar qual é, você vai entender e compreender como ele pedindo o ponto de equilíbrio contábil. Combinado? Show de bola. Então vamos lá. Oswaldo, o que é o ponto de equilíbrio? Vamos lá. O ponto de equilíbrio é o faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos. Isso aqui tem que ser igual a zero. Esse aqui é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, né? Muito bem. O ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico tem uns detalhezinhos e outras particularidades que não vêm ao caso dessa questão. Mas vamos analisar aqui, ó. Primeiro, capacidade de produção 25 mil, foram produzidas e fabricadas 20 mil unidades. A minha receita foi de 1.200, meus custos e despesas variáveis 960 e minhas despesas e custos fixos 180 mil. E o lucro líquido foi de 60 mil. Bom,
Vamos primeiro encontrar quanto é que é o valor do nosso preço unitário, porque eu tenho uma receita que é de 120, de 1 milhão e 200 para uma produção e venda de 20 mil unidades. Então eu produzi 20 mil unidades e vendi as 20 mil unidades, ou seja, cada unidade custa quanto? 1 milhão e 200 dividido por 20, né? É igual a 60. Então esse aqui é o meu preço de venda. E em termos de custo, ora, meus custos variáveis foram de 960 mil para produzir 20 mil unidades. Então eu tenho R$ 48,00 de custo unitário, né? Custo variável unitário, né? Meus gastos variáveis, na verdade, né? Porque pode ser custo, pode ser despesa. Agora a gente faz aqui a composição, ó. Quanto é meu faturamento? 60. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, eu estou chamando de X. Quanto é que é meu gasto variável? 48. Vezes quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, é exatamente isso que eu quero saber, estou chamando de X. E quanto é que é meu gasto fixo? 180 mil. Ô, Oswaldo, não precisa pegar isso aqui e dividir também não? Não, o fixo é fixo. Independente da quantidade, vai ser 180 mil. Então é só repito ele aqui, ó. Isso aqui tem que dar igual a zero. Ao 180 que está negativo, passa para o outro lado, ele vem positivo. 60 menos 48 dá 12. O 12 que está multiplicando aqui, ele desce para o outro lado, vai dividindo. 180 dividido por 12 dá 15. Então eu tenho 15 mil unidades para poder atingir o meu ponto de equilíbrio. Então perceba. A questão está dizendo que foram produzidas e vendidas 20 mil unidades. E o meu ponto de equilíbrio é 15. O que, é que a questão está pedindo aqui para a gente? Ó? O ponto de equilíbrio é quanto? Meu ponto de equilíbrio é 15. 15 mil unidades é meu ponto de equilíbrio. Então, ele é superior a 14 e inferior a 16 mil unidades. Questão de número 6, gabarito, item C de casa. Outra questão importante que o examinador poderia cobrar aqui também, se ele quisesse ir um pouquinho à frente, é perguntar quanto é que seria a minha margem de segurança operacional, né? Ora, se eu tenho 20 mil unidades aqui, ó, e eu produzi 15 no meu ponto de equilíbrio, então significa dizer que eu excedi meu ponto de equilíbrio em 5 mil. Então 5 mil seria minha margem de segurança operacional. Poderia ser outra pergunta que o examinador poderia fazer, porque às vezes ele também mistura ponto de equilíbrio com margem de segurança operacional, tá? Muito bem, questão de número 6 foi para a conta. Vamos então agora para a nossa questão de número 7, uma questão agora envolvendo a parte de NBCTG 32, né, de tributos sobre o lucro. Eu estou colocando aqui uma questão teórica, porque normalmente a banca agora está explorando mais a parte teórica do que a parte de cálculo, né? Mas ele também poderia cobrar na hora da prova, se ele quiser acordar um pouco mais inspirado, volta para mim aqui, produção, aquela questão dos cálculos tributários, né? Para você poder classificar se ele é um ativo fiscal diferido ou um passivo fiscal diferido. Mas historicamente falando, no momento atual, né, a banca vem cobrando mais a parte conceitual, né? Mas fica no teu radar que se cair uma questão de cálculo, ele vai cobrar a classificação lá de ativo fiscal diferido e de passivo fiscal diferido no cálculo da apuração do lucro, beleza? Mas não é o caso dessa questão, vem para cá. Ó. A questão está dizendo assim, ó, a empresa A pretende capacitar seu contador para exercer a atividade de perito assistente. E para iniciar esse trabalho, a empresa A propôs um teste teórico para avaliar o nível de conhecimento a respeito dos termos técnicos, né? Nesse contexto, considerando-se como sendo um contador da empresa A, agindo à luz do item 5 da NBCTG 32, em seguida assinale a alternativa que estiver correta. Vamos lá. Tributo corrente. Gente, o que é o tributo corrente? É o tributo devido. É o tributo devido, ou seja, é o imposto fiscal. É um imposto fiscal. Show de bola. É o valor do tributo pelo lucro devido em período futuro? Não. Período futuro não, em período passado. Volta para mim, produção, aqui, ó. Eu tenho um resultado no passado e o resultado que eu tive no passado eu vou pagar esse imposto no futuro, né? Então, presta atenção, volta para mim aqui, produção, ó, que ele diz assim, ó, tributo corrente é o valor do tributo sobre o lucro devido no futuro. Não. Volta para mim aqui agora. Eu tive um resultado agora e esse resultado vai me gerar uma base de cálculo e eu vou precisar pagar o imposto. E aí eu tenho um vencimento subsequente para poder fazer o recolhimento. Então o vencimento é para frente. Não é o período futuro que vai me gerar o imposto. Eu tenho expectativa de que eu vou lucrar tanto no final do ano. Eu já vou pagar imposto sobre isso? Não. Né? Eu pago imposto sobre o que aconteceu e não sobre o que vai acontecer. Tá certo? Então volta para mim. Item A está errado. Tributo corrente é o tributo devido ou recuperável, né? Se a empresa tiver prejuízo, né? Se ela tiver lucro,
é devido. Se ela tiver prejuízo, vai ser recuperável. Sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal, perfeito, legal. Do período o que, Oswaldo? Corrente. O item B tá corretíssimo, nada a discutir aqui no item B. Item C, passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro relacionado às adições permanentes. Gente, vamos lá. Quando a gente está falando de passivo fiscal diferido, é tipo assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um imposto fiscal e aqui eu tenho imposto contábil, certo? Vamos imaginar que aqui eu paguei 100 e aqui o contábil está dizendo que é 80. Então veja que o meu imposto fiscal está maior do que meu imposto contábil, confere? Então significa dizer que eu paguei, vamos supor que aqui deu 80, né? Tá uma vírgula. Significa dizer que eu paguei mais do que eu devia. Paguei mais do que eu devia. Se eu paguei mais do que eu devia, o que isso significa dizer? Que eu tenho um direito, de recolher, de me compensar depois. Então aqui eu teria um ativo fiscal diferido. Agora vamos imaginar outra situação, onde eu tenho aqui um imposto fiscal, onde ele é menor do que meu imposto contábil. Então vamos imaginar que aqui deu 70 e aqui deu 90. Então significa dizer nessa situação que eu paguei menos do que eu deveria. Se eu paguei menos do que eu deveria, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma obrigação para poder pagar depois. Então aqui eu teria um passivo fiscal diferido. Legal? Beleza? Então com base nisso, vamos pensar aqui, ó. O passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro. Ó, aqui já está errado, né? Porque não é em período futuro, né? É em período passado, porque precisa a coisa ter acontecido para que tenha um imposto para poder pagar. Relacionado a adições permanentes, Oswaldo, o que são adições? O que são adições permanentes, né? Aqui significa dizer que se eu tenho uma adição de um imposto, volta para mim aqui, produção, só para a gente poder entender aqui, ó. A questão já está errada porque ele colocou período futuro, tá? Só para você entender o que são adições e o que são exclusões. No regulamento do imposto de renda, a norma, né, o regulamento, existem receitas e despesas que o regulamento do imposto de renda ele não aceita que seja incluído na base de cálculo, certo? Então significa dizer o quê? Significa dizer que como é que eu vou te explicar? Que ele vai ter que ser retirado. Então, se eu tenho uma receita e aquela receita ela não pode ser utilizada, se ela entrou, ela vai ter que sair. Então, teria uma exclusão. Se eu tenho uma despesa que entrou e aquela despesa não poderia ser colocada, eu tenho que fazer uma exclusão, né? Então, se ela entra, eu tenho que tirar, certo? Então, a receita soma, então aqui eu teria que subtrair. Então, seria uma exclusão. Se eu tenho uma despesa aqui que está subtraindo, aqui eu teria que fazer uma inclusão, né? Então, que seriam as adições e as exclusões, beleza? Muito bom. Então, aqui do mesmo jeito, item D, ó. No passivo fiscal diferido é o tributo sobre o lucro devido em período futuro, de novo, ó, relacionado às exclusões permanentes, né? Então ele está colocando aqui períodos futuros, né? Tá errado aqui. Então a questão de número 7, gabarito, é o item B de bola. Pronto. Volta para mim, produção, volta para mim. Gente, coloquem para mim no chat. Das 7 questões que nós respondemos aqui hoje, quantas vocês acertaram? Gente, fazer simulados é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer dentro do teu processo de estudo. Por que, Oswaldo? Por um simples motivo. Porque na hora que você faz um simulado, que você testa o seu conhecimento. Claro, para poder fazer um simulado, você tem que ter estudado aquele conteúdo primeiro, né? Então você estuda o conteúdo para poder depois você responder um simulado. É claro que você não vai cair de paraquedas e responder um simulado sem ter estudado esse conteúdo. Então, por que eu coloquei esse simulado aqui? Porque nas nossas aulas anteriores, que nós tivemos até então, nós já estudamos esse conteúdo. Então, estou colocando matérias aqui aleatórias. Se você vem assistindo as nossas aulas aqui no YouTube, você sabe que eu já dei aula sobre esses conteúdos aqui. Espero que você esteja acompanhando as nossas aulas ao vivo, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a relação das aulas para você poder acompanhar, certo? Então, estudou o conteúdo, tem que fazer simulado.
Para que, Oswaldo? Para você testar seu conhecimento. Será que o que eu estudei é ou não o suficiente para poder acertar as questões na prova? E aí é onde está o termômetro, para você poder saber, estou acertando, estou errando, estou evoluindo, não estou? O que eu estou com mais dificuldade, o que eu estou com menos dificuldade, onde é que eu tenho que intensificar meus estudos, onde é que eu posso me tranquilizar um pouquinho mais porque eu já estou indo bem? E aí você vai, como é que se diz? Se autoavaliando para você ver como é que está seu desempenho, beleza? E aí, gente, como eu expliquei durante a aula, né? Para você que quer ser meu aluno, né, e de repente achou que o valor da turma Ninja do CFC estava um valor um pouco mais aquém daquilo que você poderia pagar, né, não estava dentro do seu orçamento, vai aparecer um QR Code aqui na tela e vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você vai poder entrar no nosso grupo VIP de super interessados, onde lá eu vou fazer uma oferta de um novo produto que eu estou chamando de Turma Ninjas de Aulas ao Vivo. Vai ser um produto com um valor de investimento bem mais barato, né, onde você vai ter a oportunidade de poder participar de aulas ao vivo semanais que a gente vai fazer. São aulas de resolução de questões, para você poder aprender na prática como é que as questões são cobradas na prova, para você poder saber marcar o X na alternativa correta. Então você vai ter a oportunidade de poder estudar com a gente, né? Tudo separado, organizado por disciplina, por assunto, para você não se perder e não se misturar e poder efetivamente aprender na prática o que pode cair na prova. Então, recomendo fortemente que você entre no nosso grupo VIP de super interessados, veja as instruções que vão ser enviadas por lá, para que você possa se preparar do dia e do horário que essas inscrições vão abrir, para que você possa entrar nessa próxima turma, né, caso você queira ser meu aluno e queira ser aprovado agora, já nessa próxima prova do exame de suficiência, né? Então, o QR Code vai estar aqui, ó, nesse cantinho aqui, o QR Code vai estar aqui. Então você escaneia aí seu celular, ou então você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, entra no nosso grupo VIP de super interessados, aguarda as instruções que vão ser enviadas por lá, para que você possa ter a oportunidade de entrar nessa turma que vai ter um investimento bem mais barato para você ter a oportunidade de participar. Beleza? Então é isso aí. Galerinha, por aqui eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero poder te encontrar na nossa turma Ninjas de Aulas ao Vivo para a gente poder se encontrar e poder afiar o teu machado para você ser aprovado no CFC. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê ao longo das aulas. Tchau, tchau. Eu também tenho um bebê de 1 ano e meio, então, assim, pra mim é bem corrida. Eu saio de casa às 7, chego às 6, quando eu chego ele quer a mamãe, e é aquela correria, daí tem que cuidar dele, né, dar janta e tal. E pesquisando, vendo vídeos no YouTube e tudo mais, eu me identifiquei muito com a metodologia quando eu assisti a sua aula. Então, assim, para mim foi o principal, assim, a metodologia, a dinâmica. Então, eu já falei, não, que se eu entrar no curso, realmente vai dar certo, vai ser de primeira. Eu passei na prova do CFC estudando em menos de 3 meses. Eu agradeço muito a você e a sua equipe. Se não fosse pelo curso, com certeza eu não teria conseguido a aprovação logo de cara. A gente se dedica, com certeza, mas toda a instrução, todo o conhecimento que é passado é muito válido. Eu falei que se eu puder indicar para todo mundo, eu vou indicar, porque foi muito bom para mim. Foi graças ao curso que eu consegui ser aprovada, porque só pelo que a gente tem da faculdade, realmente é bem complicado de passar.